Bom, vamos falar um pouco sobre a escultura no período barroco. O movimento artístico iniciou-se após o Renascimento. Nesse período, estava acontecendo a Reforma Protestante e a Contra-Reforma na Igreja Católica. O Barroco influenciou grande parte da cultura da Idade Média. No meio artístico, se destacavam características como complexidade, conceptismo e cultismo, dualidade e fé, refletindo o contraste, o exagero, o claro-escuro e o melodrama perceptível nas músicas, contendo na literatura, escultura e arquitetura. A escultura barroca elevou a arte à eticidade da perfeição. A escultura barroca é extremamente ligada ao emocional e ao dramatismo, principalmente o sofrimento. A escultura barroca era muito ligada com a arquitetura daquele período. Na escultura barroca está presente um jogo de luz, sombras e movimento. Ela também traz o realismo em todos os detalhes, como no cabelo, os músculos, as expressões sociais e etc. A escultura barroca era feita de materiais diversos, mas eram principalmente feitas por bronze dourado, o mármore e a madeira policromada. Os principais gênios desse período foi Rembrandt, Velázquez e Bernini David. Nas esculturas barrocas, o que predominava eram as emoções diferentes das dos renascentistas, que o racionalismo era predominante. Falar um pouco sobre as características da escultura barroca: violência e drama, melodrama e a dramatização, combinação de escultura com arquitetura, efeitos extravagantes, realismo. A escultura barroca é retratada de forma real e comovente, pois vemos nitidamente nas expressões dramáticas e faciais das esculturas. Um dos principais objetivos era reforçar a crença dos católicos de maneira mais convincente possível. A escultura barroca tinha uma relação muito forte com a Igreja Católica, até porque a Igreja Católica foi uma influência na escultura. E não posso deixar de ressaltar que essas características estão atreladas ao apoio que o movimento recebeu da Igreja Católica. Agora eu vou falar um pouco sobre a escultura barroca na Europa. Na Itália se encontram as principais manifestações do Alto Barroco. Nesse tempo, o Barroco tinha como principal elemento a acessibilidade e o domínio absoluto da luz em suas obras. Durante a Reforma Protestante, a Igreja Católica desenvolveu um movimento artístico com a clara intenção de atrair novamente os fiéis. Esse movimento tinha como principal característica o retorno ao estilo clássico dos pintores renascentistas, somando a um impulso das composições em tintas e levaram ao mundo pictórico diversificado. Gian Lorenzo Bernini foi um escultor e arquiteto italiano, considerado a maior expressão do Barroco. Grande parte de sua obra está espalhada nas cidades de Roma e do Vaticano. Embora seja mais conhecido pelo seu trabalho de arquiteto e escultor, Bernini foi um artista múltiplo. Ele também produziu desenhos, pinturas e ainda foi um produtor de espetáculos. Gian Lorenzo Bernini nasceu em Nápoles, dia 7 de dezembro de 1598. Ainda criança, Bernini mudou-se com a família para Roma. Filho de um escultor, Pietro Bernini entrou em contato muito cedo com as obras de grandes artistas florentinos. Falar um pouco sobre as obras de Gian Lorenzo Bernini. O Rapto da Proserpina. Essa é considerada uma das mais fantásticas obras de Bernini, esculpida quando o artista tinha 24 anos. O Êxtase de Santa Teresa. Essa escultura representa o momento em que Santa Teresa de Ávila é atingida pelo anjo do amor divino. A obra é uma combinação de arquitetura, iluminação e escultura. Joaquim Machado de Castro
outro escultor, foi um dos maiores nomes da escultura portuguesa, de maior influência na Europa. Nasceu em 1731, em Coimbra, e morreu em 1822, em Lisboa. Sua primeira escola foi a oficina de santeiro do pai, onde aprendeu a trabalhar o barro, o gesso e a madeira. Mais tarde, trabalhou nas obras do Palácio Convento de Mafra, esculpindo alguns dos retábulos das capelas, e deixou uma vasta obra, especialmente na capital. A estátua de Dom José I, na Praça do Comércio, em Lisboa, é considerado um dos trabalhos mais importantes e conhecidos desse artista. Obras de Joaquim Machado de Castro. Estátua equestre de Dom José I, no Terreiro do Paço, em Lisboa. Cascata dos Poetas nos Jardins da Quinta do Marquês de Pombal, Oeiras. Bom, esse foi o nosso trabalho.